Minutos está conosco aqui no estúdio a secretária do Sintermut, Laura Opa. Laura Opa, já dá para colocar Laura Sintermut Opa. Falar em Sintermut lembra da Laura. Tudo bem, Laura? Quanto tempo? Bom dia. Bom dia, quanto tempo também. Prazer estar aqui na Rádio Hiper. E aí esclarecer alguns pontinhos aí da polêmica. Pois é a primeira vez aqui na Hiper, né, Laura? Na Hiper linda a rádio. Recepção roxinha, calorosa, né? maravilhosa toda roxinha, aqui. coisa arada. Tirando a Regiane, o resto tudo A bem Regiane legal. é especial. Não fala... ter... Ó, minha amiga, não fala da Regiane. Tinha que ter gravado a chegada da Laura pro Eric ficar lá em cima, assim, né? Que ela chegou elogiando o roxinho, a decoração. O Eric é muito atento a isso, assim. Muito bom gosto. Valeu. Laura, a polêmica do final de semana, não sabia, até eu fui xingado nesse processo todo, falaram que eu votei a favor. O que primeiro eu quero entender, como é que é a dinâmica hoje da sala de aula em relação aos professores da educação infantil? Sim, a dinâmica hoje são 2 professores em cada turma. Nessa turma, acontece também alguns professores cumprir a hora atividade do outro e aí ganham como aula excedente. E alguns professores que não aceitam fazer a aula excedente, tem um professor substituindo ali no horário de aulas excedentes. Hoje o município ele coloca 20% das horas de atividades para as pessoas entenderem, né? A Lei 11.738, que é a Lei do Piso Nacional e das horas de atividades, ela prevê que o professor fique em sala de aula com o educando, quer dizer, com o aluno, 2/3 da sua jornada. 1/3 da sua jornada, ele é destinado para o planejamento, as horas de atividades. Corrigir as provas, fazer seu planejamento, fazer seus projetos, enfim, toda a interação com a família, né, na escola, enfim. E aí, hoje, nós temos só 20% da jornada. E faltam, né, pela justiça e pela lei, obviamente, 13%. E esses 13% foi concedido pela justiça, através de uma ação coletiva do sindicato, que nós ganhamos recentemente e já está sendo agora os últimos prazos, né? Então, quer dizer que a partir do ano que vem tem que ser implementado as horas de atividade. Então, a dinâmica é 2 professores e nós tivemos a surpresa na semana passada do professor Maurício anunciar, né, para os diretores de escola e também anunciou para a nossa presidente do sindicato, que não sou eu, é a Márcia, que até justifica a ausência dela, ela está em sala de aula, que ela dá aula na Arino Bressan na segunda de manhã. E a gente foi surpreso com a decisão, né? Só que a primeira informação que nós tínhamos é que ia passar na Câmara hoje. Que hoje é a sessão extraordinária, ordinária da Câmara. Mas, na quinta-feira, surpreendentemente, soubemos que já havia passado na terça, numa sessão extraordinária, a criação do educador social. Foi uma maneira que o município achou para suprir a necessidade, esse educador social, ele fará o papel de recepcionar as crianças em cada turma, cada turma vai ter recepcionar as crianças, fazer a parte recreativa até a hora do primeiro lanche, que é o café da manhã às 8h30, e aí o professor depois das 8h30, 9h. Aí o professor faz o seu trabalho pedagógico exatamente como a gente está acostumado. Só que nós professores de educação infantil, eu sou professora de educação infantil, a gente tem uma rotina. E aquela rotina inclui a recepção, a refeição, a higiene, o soninho, tudo nós estávamos acostumados com essa rotina. E aí, não é que nos foi tirado, é maravilhosa a ideia. Só que acontece que hoje nós vamos ficar com menos um professor em cada sala. Então o papel do cuidador, né, da educação, ele vai acabar substituindo, porque assim, se a gente imaginar que seria criado mais esse cargo, para vocês, ok, o problema é que vai criar esse cargo para tirar a vaga do professor. Exatamente, desqualificando o professor que já está acostumado, com grande experiência em sala de aula, aquele que já é pós-graduado e tem muitos com mestrado, dando aula, e vai desqualificar totalmente o trabalho da educação. Sem falar que o professor que está na sala de aula, ele vai ficar com o seu horário picado. Totalmente picado. A gente tem uma rotina, o professor ou chega às 7h30 ou chega às 8h30, ele vai fazer um horário até um certo horário, vamos supor, lá pela 1h ele começa a hora de atividade, aí faz. Então ele fica um período mais longo com a criança, né? Com a criança, com o estudante, e aí dali ele vai fazer a sua hora de atividade, seu planejamento e tal. Nós temos 2 pontos importantes que eu queria falar em relação ao sindicato. O Niltinho sabe, eu fiquei na presidência do sindicato por 10 anos, e nesses 10 anos foram todos os anos lutando pela hora atividade ser implementada.
O piso foi em primeiro lugar, foi dado todos os anos, mas a hora-atividade ela estava negacionada até desde o início. Depois, muito tarde, que foi dado 20%. E aí, essa pauta, ela poderia ter sido progressiva ao longo do tempo, né? Ela poderia ser dada. Não, esse ano nós vamos dar mais meia hora, mais uma hora, e assim por diante. Hoje não precisava ter esse problema e nós não precisávamos ter ajuizado essa ação em 2020. E aí, o município realmente ignorou essa demanda do sindicato, que é uma pauta importante para a educação, e agora surgiu essa necessidade e ele está botando, eu vou usar um termo meio chulo, o pé pelas mãos, né? Colocando de qualquer jeito, onde vai prejudicar. Hoje, na atual crise financeira que nós estamos no país, que é fato para todo mundo, não é só para os professores, nem só para toda a população, tu perder um emprego é muito significativo. Principalmente a maioria das professoras da educação infantil, que são as mães e pais de casa, elas que gerenciam a casa. A grande maioria está cuidando da sua casa e depende daquele salário para sustentar sua família. E aí girou um grande desespero das professoras. Por isso essa polêmica. Sim. Então, isso é importante falar, que nós não estamos falando aí, se resolve o problema aparentemente temporário, mas se cria outro dentro da economia do nosso município, que isso que é o mais importante. Então, isso afetaria quantos professores, Olavo? Olha, no meu cálculo, uns 250 professores. A gente recebeu durante o final de semana, a prefeitura agiu diante de tantas críticas, né? A gente recebeu o convite que vai ter a apresentação das leis complementares 331 e 332, que objetivam implementar os 33% de hora-atividade dos professores e garantir 11 horas diárias de atendimento para as crianças nos centros de educação infantil. É isso mesmo? Sim, sim. A justificativa do município a gente recebeu, até ontem eu recebi na íntegra, com as atribuições desse educador social, porque eu só sabia do cargo, né? Educador social 40, 30 e 20 horas, que era o que eu tinha recebido. E aí a gente recebeu a justificativa do governo, tal. A gente até pediu, eu entrei em contato com o professor Maurício para que ele realmente pudesse sentar com o sindicato e ver uma outra alternativa. Com a coletiva de imprensa, Niltinho, a gente já acredita que vai ser implementado. Já está assinado pelo prefeito. Não tem muita coisa a se fazer. Mas a gente vai continuar na luta. Esse é o papel sindical. Continuar lutando pelos professores, pela qualidade na educação. Não que não vá ter qualidade. Eu acho que tem muitos profissionais que vão usar o seu cargo de educador social para fazer o seu papel na educação infantil, que é a base para o ensino fundamental. Porque, assim, ó, pelo que eu entendi, até de alguns professores, vai acontecer o seguinte, o educador social vai ser um professor formado, às vezes pós-graduado, etc., vai fazer o papel de educador social e vai ganhar metade do salário, exatamente, né? Exatamente. É o que vai acontecer. Menos da metade, que é 2.000 para 40 horas. Né? Então, no fim, eles criaram um cargo para diminuir o custo, diminuir o gasto que vai ser ocupado, e aí a gente vê que é injusto, né? Se tu incluir um integrante no processo educacional é uma coisa. Agora, tu criar um apelido para diminuir o salário, né, e tirar os ganhos, aí se torna injusto, né? E para finalizar, assim, ó, o sindicato vai estar lutando para os professores, com os professores. Hoje a gente vai na Câmara de Vereadores cobrar, pelo menos eles terem lido esse projeto, que a maioria deles não leu, aprovou de qualquer jeito, teve a justificativa, está sendo usado justificativa pelo secretário que não são justas. Né? Segundo um vereador, ele disse que já tinha acordo com o sindicato. Não teve um acordo, teve uma apresentação, como sempre teve na gestão do Juarez. Uhum. A gente não tem um acordo, a gente tem uma apresentação. Eles chegam, apresentam, vai ser isso que vai ser dado e pronto. Como foi todos os anos do piso. Né? Então, assim, a gente fica muito chateado da forma que está sendo colocada, sem uma discussão com a categoria, sem uma discussão com os diretores. Porque os diretores também foi imposto de qualquer jeito. Chegou da mesma forma que chegou para a gente. E a gente se sente até, entre aspas, traído, né? Porque, a gente representa uma categoria e a gente faz um excelente trabalho e se é justo, é justo. Se não é justo, não é justo. Mas eu acho que poderia ter sido colocado de uma forma mais aberta e discutida com a gente. Esse lance, eu já falei aqui algumas vezes, inclusive falei isso para o Juarez, falei para o Caio, falei para alguns integrantes.
o Juarez ele tem uma ampla maioria na Câmara e às vezes alguns projetos que precisam ser melhor discutidos, eles vão e empurram um goela abaixo, e não é assim que a coisa funciona. E os vereadores, por terem esse espaço dentro do governo, acabam se submetendo a isso que acontece. O papel deles é justamente a discussão, né? O projeto deles, um projeto como esse precisa ser melhor explicado à sociedade. Agora, depois de toda a repercussão negativa que deu, a Prefeitura de Tubarão convocar uma entrevista coletiva para explicar, é o inverso da ordem natural das coisas. Primeiro, eles deveriam fazer a entrevista coletiva, explicar que estavam mandando o projeto para a Câmara, para o projeto ser discutido, aí sim os vereadores ver se aprovavam ou não aprovavam, aí ver. Agora, é como a Laura disse, vir depois do fato consumado convocar a entrevista coletiva, não vai adiantar muita coisa, os professores não têm o que fazer senão se manifestar mesmo, é o que acontece. Só para finalizar, quando aconteceu aquela lista de espera enorme na educação infantil, há uns anos atrás, que a gente estava assim sem solução, o sindicato convocou uma audiência pública e a gente fez uma audiência, um seminário maravilhoso, que foi pouquíssimas pessoas, inclusive da educação. E foi surgido a ideia, na época, também do credenciamento de escolas privadas, que é outro problema que nós estamos enfrentando aqui. Nós estamos enfrentando o problema das credenciadas, que está surgindo assim assustadoramente. Cada esquina agora tem uma escola particular para atender a demanda no município. E as nossas escolas estão com vagas. Então, esse é um outro problema. Mas a gente discutiu lá atrás. Não sabia que ia gerar um problema futuro. Mas aí já é um problema para o Ministério Público intervir. Porque é o seguinte, se a gente tem as creches privadas, elas sempre eles fizeram, até onde eu sei, o modelo de contratação, eu esqueci o nome do modelo, mas tu utiliza a partir do momento que há necessidade. Exatamente. Quer dizer, o cidadão precisa matricular o filho numa creche X municipal, não tem vaga, vai para a privada. Então o município está contratando mesmo tendo vaga. Exatamente. Isso aí não existe. Aí é caso e aí nós do sindicato estamos, sim, mexendo. Eu, particularmente, estou montando o dossiê para entregar ao Ministério Público, porque as nossas vagas estão surgindo e eles estão indo para a privada. E aí isso não está certo. A lei da ordem é dever do Estado. Sim. Colocar a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, se for o caso, né? Então, assim, a gente fica triste, porque as coisas estão inversas. A audiência pública seria fundamental. Quanta ideia poderia surgir para suprir essa necessidade? E nós temos muita gente qualificada e competente dentro do nosso município, não estou falando da prefeitura, do nosso município, para discutir uma melhor maneira para poder suprir essa necessidade. Não houve. E aí é exatamente isso que a gente está falando. O inverso aconteceu. Esse negócio, essa informação para mim é nova. Vou atrás disso aí, porque eu sou um simpatizante da contratação, sempre falei aqui da contratação de vagas nas instituições privadas. Agora não pode ser feito a revelia, né? A coisa não é assim. Se nós temos espaço, é para suprir uma necessidade caso eventualmente ocorra. Agora isso para mim é novidade. Eu vou atrás dessa situação. O Newton Martins é triste, mas a Câmara virou um quintal da Prefeitura, e é o que está acontecendo. Aí eles mandam o projeto em regime de urgência. Quando é em regime de urgência, não pode pedir vista, né? Não tem tempo para discussão, e aqueles, embora tenha pouca oposição hoje dentro da Câmara, mas aqueles que poderiam levantar a bandeira para fazer algum tipo de discussão, acabam sendo prejudicados, né? Então, um projeto como esse precisava ser melhor discutido, e infelizmente a Prefeitura, em casos como esse, não é a primeira vez, tem empurrado goela abaixo, tem utilizado da sua ampla maioria na Câmara para empurrar a goela abaixo, e agora fazem as coisas todas atravessadas, né? Aí hoje, depois do fato consumado, faz uma entrevista coletiva para quê? Para explicar o que já sabe? Aí não adianta. Laura, vocês têm algum movimento já dos professores? O sindicato está programando alguma ação já para se manifestar publicamente em relação a isso, além da entrevista, claro, quero dizer? Amanhã nós estamos discutindo, hoje nós vamos na Câmara, né, acompanhar, os professores estarão lá, eu vou cobrar dos vereadores o motivo porque foi aprovado. Amanhã nós temos uma reunião da diretoria para ver que ação nós vamos tomar. E na quarta-feira nós vamos fazer uma assembleia com os professores para a gente discutir o que pode ser feito daqui para frente.
É isso. Tu deixou claro que, a princípio, a medida já foi tomada, tu não imagina que ela possa ser revertida assim, Exato. ou evitada, né? Ela vai entrar. Então, a ideia de vocês é ver que tipo de posicionamento a partir disso agora. Sim. Até as mobilizações que a gente pode fazer futura, né? Que nós repudiamos, acredite. O Lucas, ouvinte nosso... desculpa, Nojinho. Não, é porque tem eu não sei se é o termo correto, mas uma pessoa pediu para não se identificar, é que a própria Fundação de Educação prega muito um tal de ADNCC, que é o Cuidar e Ensinar. BNCC. A BNCC, é isso? BNCC. A BNCC. É a Base Nacional Comum Curricular. Ah, tá certo. E com essa BNCC, com essa nova diretriz, acaba o Cuidar e Ensinar não vão ficar integrados, Não. né? Vão ser separados. Vão ser separados porque... E então, é dever do professor cuidar e educar. É uma incoerência da Fundação de Educação. Exatamente. Deixa eu pegar aqui certinho, foi o Lucas, né? João Lucas que estava questionando pra gente aqui, pedindo, Bica, eu não entendi direito, por que vai passar para 33% a hora... Atividade. A hora atividade, isso. Obrigado, que eu não estava achando a pergunta correta. Na verdade, porque é lei. Porque é lei. De 20% para 30% foi 20 foi o que foi concedido até agora, que não estava certo, e 33% por causa de uma ação judicial. São 66% é para o ensino dentro de sala de Dentro aula. de sala de aula com o aluno. E 33% é para os professores fazer essa série de atividades, corrigir Exatamente. prova, planejar, etc. Exatamente. Desses 33%, só 20% têm sido entregues. Faltam esses outros 13%. Exatamente. Então tá aí, João Lucas. Obrigado pelo questionamento. É bom a gente estar esclarecendo. É isso, deixa eu ver. Bom, ele está citando a nota do professor Maurício. O professor Maurício emitiu uma nota ontem, né, pra gente, mas está em cima do que tu comentou. Ele está só explicando a questão financeira que a prefeitura precisava, porque não teria, né, recursos ano que vem por queda de arrecadação. E com mais 33% seria necessário contratar mais um professor. Ele diz que com os 20% já se contrata um professor extra a cada 4 para cobrir essa hora de atividade. Com 33% teria que ter um professor a mais a cada 2. Então, a cada 2 teria um a mais. Ele disse que o custo seria inviável, aí, algo em torno de 10 milhões de reais a mais para a prefeitura. Por isso se teria encontrado essa forma, então, aí, de não prejudicar o professor em sala de aula, segundo a nota, mas manter o cuidado com o aluno desde que ele chega. Das 7h30 às 9h30, a recepção seria na creche, não é? Na recreação, com um café, e aí depois... Mas aí foi o que tu explicou exatamente, né? Já estava explicado. Mas aí eu vou, assim, ó... Eu sempre elogiei bastante aqui a Educação Tubarão, disse que alguns programas vão dar uma qualidade de vida melhor, vão aumentar o IDH da nossa cidade no futuro. Agora, de justificar a criação de uma função por conta de limite do orçamento, sendo que uma prefeitura criou 3 cargos, 3 secretarias há menos de um ano para dar apadrinhado político, não justifica. Não justifica a criação de cargo, então o prefeito tem que tirar de outro lado. Tá? Porque teve um cidadão aí que logrou um monte de gente e ganhou uma secretaria, logrou com diploma falso, ganhou uma secretaria de presente. Então, se tem dinheiro para isso, tem que ter dinheiro para pagar professor dentro de sala de aula. Não vem com planejamento, né? Não vem com esse papinho de que vai faltar dinheiro, isso e aquilo, que pra mim não cola. Pra mim não cola. Nem pra mim. Tá aí. Mais alguma coisa pra gente acrescentar aí? Não, só agradecer e convidar os professores todos, efetivos e ACTs, hoje na Câmara, pra gente cobrar dos nossos vereadores, né? Graças a Deus não teve nenhum que eu votei lá, porque eu votei em mim mesmo, né? Né, Niltinho? Tu também, né? Votei em ti mesmo, né? Exatamente. Eu não votei. Ontem um monte de gente mexendo no saco, eu não votei. Tu é vereador, então? Virou vereador. Votei. Mas a gente cobra. Mesmo assim, eles são... É que nem a história, né? O prefeito é meu, porque ele foi eleito na minha cidade. Sim. Os vereadores são meus, porque eles foram eleitos na minha cidade. A gente vai pagos com a nossa grana, né? A partir de que horas os professores na Câmara hoje? 18 horas. 18 horas. A sessão inicia às 18 horas. Laura, eu quero dizer que hoje eu estarei lá, que eu vou apresentar um evento beneficente, vocês não vão me xingar de novo, hein? Não, eu vou te defender, Niltinho. Eu vou estar lá, a gente vai apresentar, o presidente Zaga concedeu 10 minutos pra gente apresentar o evento beneficente, a Espera de Noel, que vai beneficiar aí as 18 maiores entidades de Tubarão no próximo domingo. Nós vamos fazer uma apresentação de tudo que vai acontecer, vocês não vão lascar o pau em mim, deixa eu sair sem ser linchado de lá. Pode deixar que eu vou te defender. Bacana, Laura, obrigado, seja bem-vinda aqui, obrigado pela atenção conosco e siga na luta, qualquer coisa estamos à disposição aqui. Vou falar a frase da minha camiseta. Verás que o professor não foge à luta.